marcial. Pois então, Priscila, tem algumas coisas que a gente enxerga, eu mesmo não tendo o estudo, né, correto para, enfim, a formação de nutrição, tem umas coisas que me incomodam pela lógica, né? Eu assisti até um documentário há pouco tempo sobre a vida do Ronnie Coleman. E em um dos campeonatos que ele ia participar, né, imagina, o fisiculturismo é um circo de horror para quem é nutricionista. E ele, enfim, ele falou que já tinha feito a pesagem, já estava tudo certinho para subir e tal. E um dia antes ele estava muito tenso por algum motivo. Eu posso estar falando alguma besteira, né? Resumindo, ele tomou, acho que uísque, bebeu, mas ele nunca bebeu, né? Ele não tinha o costume de beber. E aí encheu a cara naquele dia e acordou no outro dia mais descaro do que nunca. Ele subiu, que ele desidratou, o álcool desidrata a pessoa, e subiu, né? Então, assim, eu já vi, a gente tem vários casos de atletas de luta que perdem a vida nessa preparação, nessa desidratação meio maluca, né? Então você vê, tem pessoas que consomem um nível de água absurdo, depois desce. E aí, cadê o sais mineral dessa pessoa? Vai para onde? Ou a pessoa perto da luta, não, você vai consumir só proteína, mas proteína é para metabolizar, para fazer uma síntese proteica. O carboidrato que é mais importante para quem está treinando, né? Se a gente for, eu estou falando de forma leiga, tá? Não sei se... Qual a maior discrepância que você enxerga nessas preparações? Você tem 6 meses de treino, mas você já acompanhou o seu professor em alguns campeonatos, já viu outra coisa. Qual a maior discrepância que você enxerga? Eu acho que é muito isso, a falta do entendimento de que precisa de um tempo de preparação. Da mesma maneira que o atleta vem treinando há muito tempo, o atleta não começa uma semana antes da luta a treinar, se preparar para a luta. A dieta é a mesma coisa, ela precisa de um preparo. Para você desidratar e fazer o corte de peso, então para lutar na categoria que o atleta, o treinador decidem lutar, é importante que você faça uma preparação para chegar nesse peso. A desidratação, ela deve ser feita 2 dias antes da luta. Tem muitas pessoas que fazem a desidratação 2 semanas antes e o atleta treina 2 semanas desidratado. Essa questão de utilizar, né, os alimentos que não são tão saudáveis para aumentar a massa muscular no outro dia, isso também não é legal, porque existem alimentos saudáveis que promovem o mesmo efeito de aumentar a densidade muscular para o outro dia da mesma maneira. Então eu penso que a maior discrepância, a maior questão que pode inclusive trazer risco para o atleta é a falta de entendimento de que é necessário uma preparação. A preparação dietética do atleta começa no off-camp, onde o atleta não tem uma luta marcada, então lá a gente já começa a fazer a parte de nutrição, de ganho de força, de ganho de massa muscular. Depois no camp, 2 meses, 1 mês antes da luta, onde a gente já começa a preparar o atleta para chegar no peso, na categoria que ele quer. E a semana da luta é o momento de fazer a desidratação. É no off-camp, no camp, que a gente faz a perda de gordura, para ele chegar mais perto da categoria. E nessa semana da luta, 3 quilos, 4 quilos, dependendo do peso do atleta, né? Mas essa variação ela pode aumentar ou mudar, mas é na semana da luta e não precisa ser a semana inteira de desidratação. Há protocolos que a gente vai fazendo, manipulação de fibras dietéticas, a quantidade de fibra que vai na dieta também faz com que diminua o peso. A desidratação é a última carta da manga, é a última coisa que a gente faz. A gente sempre tenta outros recursos antes de desidratar severamente, a sauna, todos esses recursos que são utilizados para desidratar, fora a hiperidratação que você mencionou e aí depois a escassez de água, fora esse ou outros recursos que a gente usa para desidratar. Saudável não é, mas como eu falei, né, todo esporte de alto rendimento envolve práticas que não são 100% saudáveis e o esporte de alto rendimento depende disso. É a mesma coisa, a mesma história polêmica, né, do corte de peso, onde antigamente, inclusive, era considerado ou foi proposto que fosse considerado o corte de peso como doping, né? Que era entendido que isso não era saudável. Mas como hoje em dia todo mundo faz, o atleta que decidir fazer algo que não seja o que todo mundo faz e que seja algo saudável vai sair comprometido, né? Ele vai acabar tendo prejuízo quanto a isso, né? Se ele não fazer o corte de peso, ele vai acabar lutando mais fraco do que o seu oponente que fez o corte de peso. Então,
O que eu penso assim, né, é que esse acompanhamento e a ciência entra nessa questão de fazer então o corte de peso de uma maneira que não seja tão prejudicial, de uma maneira que não cause risco à saúde desse paciente e que haja um acompanhamento. A troca que eu faço é diferente de qualquer outra modalidade esportiva. Na luta a gente faz troca diária com o atleta. Ele manda o peso diariamente, ele pesa de dia, de manhã e de noite, ele manda o peso todos os dias pra mim e a gente vai fazendo ajustes ali um mês antes da competição, não só na semana da luta, para que essa desidratação não seja tão eminente assim, né? Você acha que qual é o limite de perda de peso? Porque vamos falar, eu tô com 90 quilos, vamos imaginar, eu quero lutar nos 70, são 20 quilos. Então isso aí eu teria que me preparar durante os 3 anos para chegar a 20 quilos. Qual que você acha que é o limite? 5 quilos, 10 quilos? A recomendação é que a gente não diminua mais do que 5% do peso corporal em 2, 3 dias antes da luta. Então, depende do peso corporal, né? Então, se fosse 100 quilos para bater 95, seria isso. 5 quilos se você pesasse 100 quilos, exatamente. Então são 5 quilos, é pouco, não é muito peso que a gente guarda para desidratação. Justamente porque senão compromete a saúde do atleta, né? E o que você acha mais perigoso? Eu faço essa pergunta geralmente para atleta de fisiculturismo, né? Eu já fiz essa pergunta para nutricionista, mas em relação ao uso ergogênico, né? A gente imagina o esteroide anabolizante como algo vai deixar o cara um monstro. Não é, a pessoa tem que comer, tem que dormir bem, tem que praticar o esporte, ele acelera o processo da síntese proteica, é isso. Mas existe outros esteroides que ajudam na parte cartilaginosa, nas articulações e tudo mais. Você acha que o que seria mais prejudicial? O uso desses esteroides ou o uso de diurético para perda de peso? O mais prejudicial é fazer qualquer um desses usos sem acompanhamento médico. O uso de esteroides, quando acompanhado com médico, às vezes realmente auxilia o atleta nas recuperações. Dependendo de quantas competições o atleta se submete, quantas lutas ele se submete num tempo curto, ou se essas lutas elas são muito importantes para esse atleta, talvez seja importante utilizar, mas sempre com acompanhamento médico. O diurético depende muito da situação, depende muito do quadro. O atleta já está desidratado e daí está colocando mais diurético para desidratar mais. Isso aí é um perigo realmente para o atleta. Depende muito do contexto, assim, né? Mas eu penso que o pior é fazer qualquer coisa sem acompanhamento médico, fazer aquele underground, né? Sem acompanhamento médico, sem ver exame, sem analisar o atleta, né? O paciente. Eu acho que esse é o pior. Isso foi pra você, seu drogadinho que tá assistindo. Vamos pra próxima. Alexandre já ficou, poxa, cortou meu barato. Grito marcial.